Olá, bem-vindo, bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que é complicado pra mim de se fazer, mas eu justamente pensei nesse episódio porque provavelmente se é complicado pra mim, é complicado para outras pessoas. E digamos que eu tô descobrindo ou melhorando esse aspecto ainda mais no final do ano, que são épocas que a gente pensa só em fazer as coisas de forma mais apressada ou na real de forma mais ansiosa no sentido assim, porque eu preciso terminar esse ano bem, porque eu preciso terminar esse ano logo, porque eu preciso fazer todas as pendências necessárias em todas as áreas da minha vida, porque eu preciso conseguir tudo antes do fim do ano, porque se no fim do ano eu me sentir que eu não progredi o tanto que eu gostaria, então o ano não valeu a pena, mas a gente sabe que não é bem assim, até porque o seu mundo não vai acabar com o final desse ano. Na verdade, esperamos que ele continue bem aceso, né? Isso quer dizer que você vai estar vivo. E tem todo um outro ano aí pra gente construir mais e mais a vida dos nossos sonhos, realizar nossas metas. E é por isso que esse tema pra mim veio à tona nessa semana, né? Nesse mês de dezembro. É claro que eu acredito que se você tá trabalhando ainda, se você precisa entregar algum trabalho que você deseja, não tô falando pra você não entregar, mas lá pelo dia 20 de dezembro, assim, pra você que principalmente empreende, né? Ou tem um horário mais flexível, eu acho que você deveria usar esse tempo pra refletir sobre o seu ano, sobre as coisas que você progrediu, sobre as coisas que você sente necessidade de olhar com mais atenção, ver com mais clareza sobre o porquê você não conseguiu progredir em tal área na sua vida ou deixou de lado alguns hábitos, algumas coisas que você gostaria de ter, na verdade, evoluído mais ou se dado mais créditos. Enfim, são várias questões que eu acredito que faz a gente ficar realmente mais pensativa nesse final de ano, para que aí sim a gente consiga realmente olhar para aquilo que é preciso ser mudado, para as crenças limitantes, para as coisas que a gente também pode agradecer e se orgulhar porque às vezes a gente também só olha o que tá faltando, o que a gente deveria fazer, o que a gente ainda não fez, o que a gente ainda não conseguiu, sendo que eu acredito que tem muitas coisas nesse ano que você também conseguiu e às vezes nem notou porque o seu foco tá na falta, então isso é uma coisa que a gente também precisa prestar muita atenção. Entre outras coisas que a gente pode refletir sobre esse momento, sabe? Veja coisas, e não precisam ser coisas grandes, como uma conquista, por exemplo, ter uma casa, mas eu digo sobre as pequenas conquistas mesmo. Eu digo, eu consegui fazer novas amizades, eu consegui me dedicar mais ao meu estudo, eu consegui me dedicar mais na minha rotina. De coisas bem reflexivas mesmo sobre a vida, que eu acho que são nesses momentos em que a gente para e pensa, e aí consegue refletir diante do pensamento e assim consegue progredir de fato, porque às vezes a gente tá, entre aspas, errando porque a gente não para pra olhar o que a gente tá fazendo de errado ou porque a gente tá se limitando de novo. Enfim, são várias questões que eu acho que nesse momento de dezembro é um momento de você refletir. Como eu falei, não deixe de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer, independente se você trabalha CLT ou é empreendedor. Mas como eu disse, lá pelo dia 20, quando você já estiver com a sua família, quando você já estiver no momento que você fala, estou de férias, eu acho que você deveria tirar esse momento para refletir, olhar pro seu ano. Uma dica muito valiosa que eu faço muito é escrever sobre as coisas. Eu acho que escrever sobre as coisas, sobre aquilo que você tá sentindo no momento, fazer as perguntas importantes e responder. Às vezes tem gente que tem preguiça disso. Antigamente eu tinha muito preguiça. Eu meio que escrevia as perguntas, mas nunca respondia as minhas próprias perguntas, então aí fica difícil de fazer um shadow work, né? Como dizem, aí fica difícil de você se autoconhecer. Acredito que isso vai fazer total diferença pra esse final de ano de 2024, pra você ir pra 2025 muito mais calmo, muito mais consciente daquilo que você tá fazendo pra sua vida, sem esse desespero todo. E também eu sei que agora de dezembro pra janeiro também pode vir uma motivação muito grande de fazer acontecer, e essa energia é muito boa. As pessoas, elas começam a ser mais generosas, bondosas, alegres, felizes, esperançosas, que é algo muito bom pro mundo, essa energia de mudança e mudança positiva. Mas não queira chegar metendo os dois pés assim, sendo que você nem sabe a pessoa que você quer ser e você nem conseguiu refletir sobre seu ano ou porque você tá no lugar que você tá. Eu acho que esse momento de reflexão é tão importante quanto a ação pro ano que vem, para que seja realmente um ano benéfico para você e que você não se esgote no primeiro e no segundo mês do ano e
aí tudo foi em vão, né? Você usou essa motivação pra te dar um gás naquele momento de euforia e não pra agir de forma consciente, que é aquilo que a gente não quer. A gente quer sempre estar consciente. Eu espero que vocês entendam isso. A consciência é a coisa mais importante pra gente, para que a gente consiga tomar decisões claras e conexas com o que a gente quer a longo prazo. Espero que você entenda que você vai viver vários anos e não só alguns meses de 2025. Então, já que essa introdução já tá mais que introduzida aqui pra vocês, sobre os meus pensamentos assim, eu quero realmente falar como descansar sem você se culpar, né? Porque eu acredito que muita gente não consegue fazer isso. Eu, muitas vezes, me pego não conseguindo fazer isso. Porque, não que eu não descanse, gente, eu descanso, só que eu sinto que, às vezes, o meu descanso, ele não é muito benéfico no sentido, às vezes, eu falo, nossa, eu deveria estar fazendo isso ao invés de realmente estar descansando. Ou, às vezes, eu escolho descansar da forma errada. Por exemplo, se eu tô trabalhando várias horas em telas e aí eu saio do descanso pra ir ver uma série, será que é o melhor pra mim? Exemplos. Então, assim, são coisas que vocês têm que prestar atenção sobre como você tá descansando. E mais, o fato de descansar também é ser produtivo, né? O fato só de você existir é uma produtividade, né, gente? Você tá exercendo a sua vida aqui no mundo, sua energia. E claro que a gente precisa fazer as coisas no nosso dia a dia. Mas agora eu quero que vocês entendam esse foco de reflexão no momento desse ano, que é dezembro de 2024. Eu falo como uma bela capricorniana que, pra mim, eu consigo descansar melhor quando eu reflito sobre as coisas que estão passando na minha cabeça. Por isso que eu falei, essa questão da reflexão e da escrita, muitas vezes é algo que, se eu coloco no papel aquilo que eu tô sentindo, ou realmente aquilo que tá passando na minha cabeça, as coisas começam a ficar mais claras pra mim e eu consigo relaxar mais. Eu acho que é importante você perceber como você relaxa pra você descansar sem culpa. Porque se você descansar da forma errada, digamos assim, se culpando, se descansando pensando nas coisas que você deveria fazer, nas coisas que você ainda tem que fazer, ou até mais, né, como eu falei, descansando da forma errada, o que é descansar pra você nesse momento? O que você tá precisando? Será que é um dia de autocuidado? Um dia inteiro só pra você, com skincare, com esses autocuidados mesmo, né? Um banho premium, uma coisa mais assim. Ou às vezes você realmente tá precisando socializar, você tá precisando encontrar pessoas novas, amigos, rever amigos. Veja o que é o descansar que você precisa no momento, e você pode ter certeza que a gente sempre sabe o que a gente precisa. A gente sempre sabe se a gente precisa socializar com os amigos e conversar e desabafar, se a gente precisa de um momento nosso, se a gente precisa visitar nossos familiares, se a gente precisa conversar com o nosso parceiro, se a gente precisa colocar com clareza aquilo que a gente deseja pro ano que vem, porque a gente tá se sentindo perdido, a gente tá se sentindo desfocado. Então, são vários pilares, obviamente, porque acho que nesse momento também de reflexão de fim de ano, a gente fica muito, meu Deus, tem muitas áreas da minha vida e como que eu vou lidar com todas elas? Eu aposto que é normal, é uma coisa que eu também venho tentando simplificar a minha vida no sentido de áreas de vida, porque, olha, gente, eu acho que a vida sempre vai estar acontecendo pra todo mundo. Então, vai ter momentos que você tem que escolher áreas da sua vida pra você se dedicar. E como fazer isso sem a culpa, né? Como fazer isso num momento em que tá todo mundo ansioso, eu sinto, ou pelo menos mais do que o normal. Conversando com a minha terapeuta, ela falou isso. Eu não disse pra ela que eu tô ansiosa, assim, mas eu disse que eu tô enxergando muitas coisas e querendo mudar muitas coisas. E ela disse que a maioria das pessoas sentem que esse ano foi um ano muito denso e que tem muita gente ansiosa e muita gente, enfim, preocupada, né? Preocupada com o futuro, às vezes, enfim. Não consegue se deixar relaxar por conta também da culpa, né? De, nossa, mais um ano que se foi e eu não fiz tudo que eu queria, não cheguei a todos os lugares que eu gostaria. O que eu preciso fazer mais, né? É sempre mais. O que eu quero mais, o que eu preciso mais. E eu não acho ruim a gente pensar sobre isso. Eu acho que o jeito que a gente pensa que às vezes é ruim. Mas tá, Tainan, fala então finalmente como relaxar e descansar sem culpa. E eu digo que, embora possa parecer que esses sentimentos de culpa fazem parte de uma atitude de perseverança e motivação pra você ser melhor, a verdade é que eles fazem às vezes muito mais mal do que bem. Eles geram um desconforto que ironicamente diminui nossa produtividade. E nessa reta final do ano, eu aposto que ninguém, nem eu, nem você, quer se sentir menos produtivo. Na verdade, quer se sentir mais pra realmente sentir que, ufa, pelo menos dezembro eu entreguei o meu melhor, fiz o que tinha para esse ano e eu tô, mesmo que tenha passado por altos e baixos, orgulhosa
que eu terminei esse ano bem, sabe? Essa sensação de terminar o ano bem. Então, eu entendo, super entendo esse sentimento. É um sentimento que eu também quero ter do meu final do ano. Mas eu acho que por isso que eu resolvi fazer esse episódio. Pra eu poder, junto com vocês, fazer com que a gente enxergue que tem como balancear as coisas pra que a gente se sinta produtivo e ao mesmo tempo descansado para o outro ano que tá vindo aí, novinho em folha pra gente viver. Então, vamos colocar como em primeiro lugar, o primeiro passo é esse momento de reflexão. Sei que tem gente que não é muito fã de escrever, mas se eu fosse vocês, adquiriam logo essa prática. Escreva, reflita sobre o seu ano de 2024. Reflita as coisas que você, como eu disse, conseguiu, as coisas que você sente que você poderia ter feito melhor. E seja honesto consigo mesmo, seja verdadeiro, seja sincero, mas também tenha compaixão com você, com o ano que você passou, pelas dificuldades que você enfrentou. Que eu sei que às vezes a gente acha que tem o controle de tudo, e eu acredito que a gente tem controle sobre muitas coisas, então é pra você analisar as coisas que eu tive controle, eu me controlei? Se não, por quê? Vamos identificar? Entende? Agora, as coisas que a gente não tem controle. Bom, se fogem do meu controle, então se não foram de acordo como eu queria que fosse ou executei, não tem muito o que fazer nesse exato momento. O que você pode fazer é poder controlar melhor as coisas que você controla, pra quem sabe as coisas que você não controle saírem melhor do que esse ano ou chegar perto do seu esperado. Segundo passo para você descansar sem culpa, além dessa reflexão sobre esse seu ano, é tirar o seu sentimento de culpa, tá? Porque vão ter dias atípicos, a maioria do mês de dezembro, agora de 20 pra frente, assim, o ano novo, os primeiros dias de janeiro, são dias atípicos em que você não vai estar na sua rotina, a maioria das pessoas estão de férias, de recesso do trabalho. Pra quem tem a oportunidade de ficar de férias pra quase um mês, longas férias, né? Então, são dias que às vezes vocês vão estar viajando, vão estar com pessoas que vocês gostam, vão estar em ambientes diferentes, às vezes vocês não vão estar nem na casa de vocês. Então, se permita viver e experienciar aquele momento como um momento único, assim como todos os anos novos e natais são, porque mesmo que você passe na mesma casa todos os anos, com a mesma família, obviamente, não são as mesmas experiências, porque cada ano a gente se renova, cada ano a gente amadurece. Então, é também um momento de você reconectar coisas que talvez não consiga ser tão fácil no dia a dia por conta da correria da vida de cada um. Então, saiba bem também com quem você dedica a sua energia, o seu tempo, escolha certamente com quem você realmente quer passar o seu Natal, o seu Ano Novo. E eu espero que seja um momento, inclusive, muito bom pra vocês, pra que a gente resete mesmo a mente, pra gente vir com tudo pra 2025. E por ser férias e por ser um momento atípico em que muitas pessoas vão estar não trabalhando, eu acredito que é o momento perfeito para você dedicar esse tempo para você. E quando eu falo dedicar o tempo para você, seria nos seus hábitos, né? Muita gente, inclusive, como eu falei, vai estar motivado nesse momento, vai estar feliz de, meu Deus, eu vou começar a ser tudo que eu sempre quis, fazer todos os hábitos, ler os 300 livros, meditar e fazer skincare e ter uma boa alimentação e, enfim, muitas coisas aí que fazem a gente se sentir melhor. Eu vou falar coisas básicas que eu quero fazer no meu janeiro, que pode ser que dê uma luz pra vocês sobre o que eu quero dizer sobre dedicar esse momento para você. Eu acredito que janeiro, pra mim, é um dos melhores meses no sentido. É meu aniversário do meu noivo, aniversário de amigos, aniversário de familiares e também é um momento muito de energia nova, sabe? É um momento de renovação. Pra mim, principalmente, porque é um novo ciclo. Mas eu acredito também que janeiro é aquele momento em que as coisas parecem mais leves do que o normal, porque realmente as pessoas estão mais leves, elas estão vivendo mais o presente. E as coisas que eu vou fazer pro meu 2025, principalmente em janeiro, eu quero focar nos meus hábitos. Eu quero focar em manter minha rotina, mesmo que não necessariamente uma rotina de trabalho efetivamente, porque eu ainda tô projetando o que eu quero pro meu mês de janeiro em relação ao trabalho. Eu digo mais sobre realmente a pessoa que você quer se tornar, porque se a gente sempre pensar em trabalho e coisas que a gente tem que fazer e na nossa vida, assim, cotidiana, parece que a gente sempre vai estar preso a isso. Então, nessas férias, claro que se você puder e se você quiser, estude, trabalhe, mas assim, também dê o seu tempo, como eu disse, pra você dedicar a você, ter mais momentos descontraídos, sem a culpa, só por
que eu tô vivendo a vida, porque viver a vida também não é só sobre os momentos em que a gente tem uma rotina e que a gente faz as coisas, mas é também os momentos que a gente cria experiências e memórias com as outras pessoas e com a gente mesmo, né? Coisas que eu sei que eu vou fazer. Cuidar da minha rotina de skincare, como eu disse, ter uma rotina matinal, escrever, né, que eu gosto muito de escrever, então tenho minha escrita terapêutica, fazer minha meditação, buscar ler, buscar também nutrir o meu corpo, me alimentar bem, beber minha água. Eu acho que são coisas básicas que às vezes as pessoas acabam não fazendo porque estão vivendo nas férias, então nas férias eu posso, entre aspas, comer o tanto que eu quero, eu posso faltar a treinos, outra coisa, eu quero treinar bastante, porque eu sei que eu vou ter tempo pra isso, né? Minha vida também é um pouco flexível em relação a isso, mas independente se fosse ou não, a maioria das pessoas estão de férias, então se você tem esse tempo, gente, vai viver a sua vida de herdeiro, sabe? Vai viver a sua melhor vida, até porque isso vai fazer com que fique mais fácil você conseguir manter os hábitos quando realmente você voltar à rotina, que às vezes você tem horários específicos, que você vai estar fora de casa, que você não consegue fazer exatamente no horário que você gostaria de fazer as coisas. Então, isso é muito bom pra você também decidir quais são os hábitos que você quer e já introduzir em janeiro pra que fevereiro, março, enfim, o resto do ano seja mais fácil de você conseguir manter a sua constância. Então, janeiro eu sinto que é muito esse momento em que, claro, você pode relaxar, não tô falando que você não pode, inclusive o episódio é sobre isso, né, mas assim, eu não tô falando que você não deva comer algo que você goste com a sua família, que você não possa não treinar em algum momento, ou enfim, não fazer algo que você sinta que às vezes ressoa como algo de rotina, mas ao mesmo tempo, se é algo que vai te fazer bem, eu acho que é muito importante a gente já colocar essa energia no começo do ano, de vou fazer as coisas que me fazem bem, eu vou cumprir com os meus próprios compromissos, vou fazer do meu mês, né, de janeiro, que no caso é o começo do ano, um bom começo de ano para que eu me lembre das coisas que são importantes para mim. E eu também creio muito, gente, que nesse mundo, né, principalmente no mundo que a gente tá hoje em dia, em que tudo é muito rápido e as coisas acontecem muito rápido e também tem essa questão meritocrática da produtividade, enfim, coisas tipo, sei lá, não tem essa energia de parar e descansar mesmo, assim. Por isso muito da culpa também, porque quando a gente se sente parado, a gente se sente culpado porque a vida tá continuando. Mas só de você tá fazendo coisas que são importantes pra você, isso também é muito válido. Comece aos poucos, mas faça as coisas que te fazem bem. E eu acho que esse momento é extremamente necessário e importante para isso. Se o foco for em você e em se desenvolver como pessoa, todas as áreas da sua vida vão dar certo, não precisa ter essa pressa, não é porque você não começou de fato a se dedicar na sua rotina como você gostaria agora, enquanto tá todo mundo descansando, que tudo tá perdido, até porque tá todo mundo descansando e é necessário esse descanso, é necessário esse momento em que você vai respirar e esperar por um novo momento de ação. Eu não tô falando que não é pra você agir, muito pelo contrário, eu acho que você deve fazer coisas que te façam feliz e que te façam vivo nesse momento de dezembro e janeiro, mas também não se cobre e nem se culpe por estar vivendo sua vida atípica, tá vivendo sua vida de férias. E também, se possível, claro, né, quem tá de férias tem mais tempo e pode sim se dedicar a fazer coisas muito boas e boas para você. Outro passo muito importante, eu nem sei se eu tô no terceiro ou no quarto, mas que eu acredito que vai fazer muita diferença pra vocês, é vocês perceberem que o que vai fazer diferença nesse fim de ano e nesse começo de ano agora, essa transição, né, que a gente vive, é sobre você viver na presença. Isso também vai te ajudar muito a descansar sem se culpar e também realmente não se comparar. Eu acredito que é até melhor você nem mexer em redes sociais, né, tipo, ver o ano novo das outras pessoas. Gente, eu sinceramente tô cada vez mais me desconectando das redes sociais, por incrível que pareça, mesmo que eu trabalhe com isso. Eu escolhi muito bem agora, hoje em dia, as plataformas com que eu trabalho, que atualmente é o YouTube e o Spotify, inclusive. Já me sigam no YouTube, Tainã Brandão, e já segue o pod, que tá demais aqui, e avalie também o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece. Eu acredito que é muito importante outras pessoas conseguirem ter a consciência de como viver a vida delas com mais leveza e descansar mais também. Então também compartilhe esse episódio, mas enfim, depois eu faço mais merchan. Era pra dizer pra vocês mais sobre essa questão de você
viver na presença e não ligar para as redes sociais, não ver o que fulano tá fazendo ou deixando de fazer, porque não importa, gente, não importa mesmo. E eu sei que você tem amigos e parentes, às vezes você vai estar curioso, não sei necessariamente. Eu, sinceramente, estou cada vez mais... Cada um vive sua vida e é isso aí, graças a Deus. Mas, pra vocês que ainda são mais ligados ou tem mais pessoas assim que vocês convivem, ainda assim, gente, eu acho que você tem que focar na presença e estar ali com as pessoas que você está naquele momento. Porque isso também vai não só te fazer bem no sentido de estar aproveitando ali, mas também você vai conseguir receber mais essa energia das outras pessoas também. Porque se você estiver no celular, se você estiver ali vendo às vezes o que fulano tá fazendo, deixando de fazer, ou olhando ano novo da pessoa que tá lá, não sei na onde que você queria ir, mas você tá na sua casa, sabe? Umas coisas assim. Aí seu ano já começa meio que... Já começa com essa energia pra baixo, do tipo, ai, nossa, olha, os outros já estão vivendo uma vida melhor do que eu no primeiro dia 1 deles. E isso daí é tão... Ai, é tão ridículo, gente. É tão, assim, baixa a aura. Vamos elevar a nossa frequência, vamos tá cuidando da nossa vida, porque é isso que importa, é isso que importa. É claro que a gente também tem que cuidar das outras pessoas, mas eu acredito que se você estiver junto com as pessoas que já te fazem bem, então com certeza você tá cuidando delas só de estar com elas e na presença delas, né? Você presente e elas também ali com você. E por último, o último passo é você perceber que você tem tempo. E também trabalhar com você através de crenças mais acolhedoras. Ainda mais se você teve um ano difícil, ou denso, ou disruptivo em algumas áreas, eu sinto que é extremamente necessário você perceber que você tem tempo, que 2025 tá aí novinho em folha pra você, que tem tempo de sobra, mas claro, se você fizer acontecer, pra você fazer as coisas da sua vida, e que não é você descansando um pouco do seu tempo, principalmente nesse momento que realmente você merece descansar, que tudo tá perdido, que tudo tá em vão, porque não está, na verdade, está sendo melhor pra você, porque você vai estar descansando de fato pra que você consiga se reenergizar pra esse novo ano e dar o seu melhor e focar 100% nas suas metas, dando mais créditos por você, por tudo que você já passou, por tudo que você tá vivendo e vivenciou e que foi lindo, foi maravilhoso, e que teve momentos desafiadores que você passou e teve, inclusive, através dessa reflexão, momentos que você conseguiu perceber coisas que você precisa melhorar, e isso já é muito válido, isso já é muito importante para que você faça diferente para 2025, para coisas que você realmente não quer ver mais crescer na sua vida, que não quer mais que continue acontecendo, e se acolher mesmo nesse momento de que tá tudo bem, que vai ser incrível e que vai ser maravilhoso, porque eu vou me dar tempo para florescer, para esse tempo de preparação. Claro que cada pessoa, a preparação é um tempo diferente, mas se dê esse tempo de relaxamento entre dezembro e janeiro, esse comecinho, essa transição de ano, né, esse ano novo que virá. Eu confesso pra vocês que eu não tô muito animada quanto os outros anos, eu não sei se isso faz parte do adultismo, tava até falando com a minha amiga, mas mesmo assim eu sinto essa energia boa, claro, é uma energia muito forte, né, de todas as pessoas, como eu disse, né, essa energia de refresh, então claro que até eu, mesmo não estando no ano que eu tô mais motivada, eu sinto que ainda assim é até melhor, gente, porque aí você consegue pensar com mais clareza sobre as coisas e não no momento da empolgação. Isso é importante, tá? Vocês perceberem suas metas, aquilo que vocês querem fazer, no momento de clareza, de reflexão do que realmente você quer e não por empolgação de ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa, entre aspas, melhor. Até porque o que é melhor pra mim é diferente do que é melhor pra você. Então eu acho que a gente tem que realmente se olhar e falar, tá, o que eu quero pra mim com clareza, como eu vou descansar também esse fim de ano, sem me culpar. Por favor, tire a culpa de você, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo muito, a não me culpar tanto, a não me cobrar tanto, ao mesmo tempo que eu realmente quero progredir na minha vida e eu sempre quero isso pra minha vida, mas eu quero de uma maneira leve, de uma maneira real, de uma maneira sincera, de uma maneira que faça com que eu me sinta cada vez mais encorajada e não me sentindo culpada. Na culpa a gente não consegue funcionar por um lado leve, um lado de amor. Então vamos com calma, vamos aproveitar esse fim de ano. Então eu já queria aproveitar e falar pra vocês um Feliz Natal, que seja um momento muito renovador, que você esteja perto de pessoas que você gosta, da sua família, dos seus amigos, seja quem for, e que você também tenha um feliz ano novo, esse momento de renovação para que você possa realmente, como eu disse, se dedicar a você, se dedicar às coisas que você ama e ver mais esperança na vida também. Eu acho que isso também é importante, a gente continuar progredindo, a gente continuar acreditando em dias melhores. Eu vi uma frase que eu achei muito bonita, é que quem planta uma árvore é aquela pessoa que acredita no futuro.
futuro. Então, eu acho que quando a gente planta alguma coisa na nossa vida é porque a gente acredita em dias melhores. Eu acho que ele sempre vem porque o fato de acreditar é muito bonito. E também compartilhe o episódio com uma pessoa ou nas suas redes sociais, pode me marcar, me mandar DM. Eu sou muito grata, muito feliz por todas as mensagens, todas as vezes que eu vejo que vocês estão ouvindo, eu fico muito, muito feliz. Agradeço de coração, quero que o podcast cresça cada vez mais e eu sei que a gente vai fazer isso acontecer, ainda mais em 2025. Tô muito empolgada para também trazer mais episódios em vídeo para vocês, então me falem se vocês estão gostando dessa ideia que eu tô alimentando cada vez mais a minha cabeça. Como eu disse, compartilhe porque isso ajuda muito o pod a chegar em mais pessoas e também chegar nas paradas no Spotify, que é onde a gente vai crescer mais e mais. Eu sei que isso vai acontecer, é inevitável. E agora vamos para o ponto alto e o ponto baixo da semana, né? Porque você acha que eu ia deixar os meus queridos sem o ponto alto e o ponto baixo da semana? Mas não vamos ficar. E o ponto baixo dessa semana, gente, olha, eu vou falar pra vocês que eu tô tendo muitos momentos em que eu tô tendo problemas físicos. Eu tô até pensando, meu Deus amado, o que é isso? Não gosto. Recentemente eu tive muita dor de dente e eu fui ao dentista ver se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou que tava com uma inflamação, mas tinha melhorado. Mas recentemente voltou a doer de novo, então eu ainda tô sentindo uma dor de dente. Eu preciso ainda ver se realmente vou precisar fazer alguma coisa, se é uma coisa passageira. Então desejo melhoras pra mim nesse sentido. Agora tá bem melhor, tá bem mais leve, mas ainda tá existente, o que me preocupa um pouco. Mas falaremos disso, quem sabe, em outro ponto baixo da semana. Mas eu tô com medo de ter que fazer um canal no meu dente, apenas. Mas enfim, não sei, né? Tomara que só com o anti-inflamatório melhore e que eu consiga sair dessa, porque chega de dores físicas. Eu tô realmente também focada em 2025 a não me sentir com dores físicas indispostas, sabe? É uma coisa que eu quero melhorar muito. A minha saúde, assim, num total, acho que eu já melhorei muito. Mas estamos na missão de não sentir nenhum tipo de dores físicas. E como eu disse, acho que no episódio passado, eu até já pedi pra fazer meu exame de sangue, pra ver tudo certinho. Então já fica a dica extra pra vocês. Nessas férias, vocês são obrigados a fazer o exame de sangue de vocês, hein? Se vocês me seguem, se vocês são os meus queridos, vocês vão ter que fazer um exame de sangue, porque é muito importante. Às vezes a gente tá pensando que a gente tá mal e tal, a gente só tá faltando vitamina ou não sabe exatamente o que tá acontecendo, então é bom sempre olhar pra gente e cuidar da gente, como eu disse, dedicar esse começo de ano realmente na nossa energia. E o ponto alto da semana? O ponto alto da semana com certeza foi que eu e o meu noivo, Gabriel, a gente pegou e fez comprinhas pra casa. A gente, como a gente se mudou há quase 4 meses, a gente ainda tem muitas coisinhas que a gente quer fazer ficar com que a nossa casa fique com a nossa cara, né, no caso. E aí, então, a gente vai comprando pouco a pouco. Então, esse mês a gente resolveu comprar mais coisinhas. Também comprou alguns presentes pra gente poder dar de Natal pros entes queridos. E, enfim, esse momento eu acho muito legal e divertido em que você realmente consegue ter mais tempo pra fazer coisas que realmente, às vezes, a gente negligencia no momento mais corrido da rotina. Então, em dezembro, a gente conseguiu olhar e falar, eu quero fazer isso aqui em casa, eu quero dar esse presente pra tal pessoa. Então eu acho que nesses momentinhos, mesmo que pareçam coisas pequenas, na verdade não são coisas incríveis em que a gente consegue dedicar nosso tempo pra coisas que vão além do que é a vida cotidiana e sim mais no sentido de sonhar mais com coisas que estão ainda pra ser criadas na nossa vida. Eu acho que essa energia eu quero trazer pra vocês, ainda mais com esse episódio de descansar e sonhar com um novo ano, com novas possibilidades, com uma criação melhor de vida, com muita energia boa, gente. Muita energia boa que eu espero que ressoe com você e que venha à tona na sua vida. Espero que vocês estejam aqui, que me escutem na próxima quinta-feira. E até a próxima conversa, tá bom?